Olha, o TAPA é uma medida educativa aceitável para 25% dos brasileiros. Essa é uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional sobre Atitudes e Percepções sobre Maus Tratos e Violência contra Crianças e Adolescentes no Brasil, publicada na semana passada. Entre os entrevistados, 52% afirmam que já tiveram tal atitude com suas crianças e 67% relatam ter vivenciado a prática na infância. Para 16%, bater com objetos é uma prática educacional saudável. 38% afirmam já ter feito isso com as suas crianças e 67% vivenciaram sua prática na infância. Eu acho que aqui já responde uma coisa que a gente estava conversando no intervalo aqui com a Ellen Cordeiro. Primeiramente, seja bem-vinda, Ellen, mais uma vez. Sempre um prazer recebê-la na nossa coluna Pais e Filhos, que está entrando no ar. Muito bom, né, gente? Eu quero já pegar um gancho aqui. Eu imagino qual que é o gancho. Não, Deis, parabéns. Obrigado. Maravilhosa. E eu vou falar pra vocês, eu vou dar, quando terminar esse programa aqui, um abraço em nome de todos vocês. E gostaria de parabenizar que bacana. essa dupla aqui. Também vou mandar um abraço pro pessoal da Bela Vista FM e Web Rádio de KG, que retransmitem nosso programa. Sim. E tá cheio de radialista lá, né? Cheios, um abraço. Todos os nossos amigos radialistas, né, Estela? Sim, são todos, muitos. São muitos. O Ellen, eu acho que quando você falou em gancho ali, eu também sei que você vai querer pegar um gancho dessas datas da pesquisa, porque você fazia ali rapidamente, quando a gente conversava antes de entrar no ar, esse paralelo entre o antigamente, né, o famoso na minha época, né? Na minha época, levava um tapão que eu não sabia nem de onde que veio, né? Quando eu via, já tava com a marca dos 5 dedos do pai no rosto, né? E não tinha conselho tutelar, e não tinha ninguém pra denunciar, né? E a vara da Vara de marmelo. Não, a vara da infância era que a mãe mesmo era juíza. Era aquela vara. Era aquela vara. A vara da infância, ela julgava, condenava e executava. Ela mesma executava. E teve também aquela coisa também só do pai olhar, já era suficiente, né? Porque aqui diz assim, Eren, 16% dos ouvidos na pesquisa dizem que, que bater com objetos é uma prática educacional saudável. 38% afirmam já ter feito isso. E 67% disseram que vivenciaram isso, ou seja, receberam isso dos pais. Vai aumentando à medida que vai ficando mais recua no tempo, né? Exatamente, porque na verdade educação de filhos sempre vai ser treta, né, gente? Então, assim, é muito fácil até a gente falar antes de ter os filhos em casa, né? Então, existem falas, eu não sei se todos aqui têm um filho, 2, 3, com que idade tiveram, mas assim, é uma pesquisa que está aí, né? Foi publicada pelo Estado de São Paulo. Então, assim, a gente percebe que é um jornalismo com muito respeito. E quando eles lançam uma pesquisa dessa, é claro que isso vai chegar na casa de muitos brasileiros, né? Mas ela não diz aqui em que faixa etária essa pesquisa foi aplicada, né? Então, isso é um ponto a gente... Eu acho que não deixa bem claro o que é esse tapa, né? Porque o tapa pode ser dado no bumbum da criança, que acho que é o lugar certo para dar um tapinha também, né? Certo. Mas pode ser dado no rosto, pode ser dado numa parte sensível da criança, né? E outra coisa é o objeto, né, que ele fala. Que objeto seria, né? Que objeto? Chinelo? Um cinto? Um chicote, né? Então qualquer coisa que tá na mão? Qualquer coisa que tá na mão, não, eu acho que né? Não, né? Exatamente. Mas de modo geral, Ellen, eu acho que a gente pode extrair dessa pesquisa que realmente há uma tolerância, aí no caso ele aponta 1/4 da população, Sim, com a educação pela agressão, que é isso que seria o tapa, a educação pela agressão. Eu acredito também que essa agressão que eles colocam aqui de já terem sofrido, porque quem nunca foi corrigido. Hoje a gente conhece pessoas, que optaram para não corrigir os filhos de forma agressiva, né? Mas às vezes não batem com objetos, mas acabam agredindo verbalmente com gritos, né? Com sacudidas. Então, assim, essa pesquisa ainda retrata aquilo que nós vivemos hoje. Alguma punição por um erro de uma criança está sendo aplicada ainda, né? Então, não importa se é com a mão, se é com o chinelo, se é com o cinto, se é com a vara, né? Em algum momento, essa pesquisa apresenta que eles se consideram tolerável. 1/4, certo? E aí vamos remeter à nossa infância, porque nós somos o reflexo daquilo que vivemos. Né? Ou você vai para os pedagogos, para os psicólogos, eles falam, olha, os filhos refletem aquilo que aprendem em casa. Então, nós também.
Então, por que é tão difícil criar filho? Porque cada um de nós, seja o pai e a mãe, ou os novos casamentos, 2 pais, 2 mães, enfim, não importa, a gente traz sobre aquela paternidade, sobre aquela maternidade, o quê? Uma herança. Como eu fui criada e como você foi criada. E aí a gente tem um denominador comum que é o nosso filho. E aí a gente transmite para ele aquilo que nós recebemos. Então é meio que automático. Com certeza todos nós aqui e grande maioria dos que estão nos ouvindo receberam uma punição. Uma chinelada, uma sentada, uma varada, um tapa, né? Isso aconteceu. Aí a gente vem para aquela história assim: ah, olha, eu apanhei muito, eu apanhei pouco, mas olha onde eu estou hoje. Muitos falam isso, né? Nossa. Olha o cidadão que eu me tornei, né? Olha o cidadão que eu me tornei. E tinha uma outra coisa que se falava muito, né? Eu sou do Espírito Santo, às vezes algumas coisas acabam mudando, mas o pessoal falava assim, ó, é melhor apanhar em casa do que apanhar da polícia depois, quando ficar grande. Não sei se isso era uma coisa... Ouvi isso. Ouvi isso também? Ouvimos. Isso. Então, assim, a gente percebe que ainda falta um entendimento muito grande da população, e nisso eu me incluo, acho que vocês também, no sentido de como que a gente vai conseguir transitar por esses cenários de décadas diferentes, aplicando aquilo que eu recebi e aquilo que hoje eu devo fazer. Hoje a gente tem mais educação, hoje a gente tem um canal aberto, nacional, internacional, qualquer lugar do mundo, você pode escutar esse bate-papo nosso aqui hoje. E nem tudo pode fazer sentido pra você, mas alguma coisa vai fazer sentido pra você. E aí você fala, puxa, não é porque eu apanhei que eu tenho que bater na mesma intensidade. Não é porque eu sofri uma violência que eu tenho que achar, como diz essa pesquisa, que tá tudo bem. Que 25% da população acha que não tem problema nenhum, né? E à medida que eles vão evidenciando aqui, você vê que eles têm uma pergunta... 27% concordam que educar com castigo é melhor do que diálogo. Olha só a afirmação da pesquisa. 27% concordam que educar com castigo é melhor do que um diálogo. E é mais fácil também, né? É mais fácil, porque dialogar, fazer a criança entender é muito mais difícil do que você vai do castigo. A criança não fala nada porque tem medo, vai lá, fica de castigo, mas aí os traumas e os problemas vêm. O castigo daqui a pouco é tirar o celular, Isso. é ficar sem o videogame, mas é você ficar sem a sabia televisão. que 68% discordam disso? Desse tipo de castigo. Eles discordam. Então ele coloca lá, 1/4 fala que tá tudo bem, um tapinha. Mas quando você vai falar de castigo, 68% não concorda com castigo. Concorda com o quê? Então, entende? Bom, nós não podemos ser apáticos em relação aos nossos filhos. Porque nós temos uma missão, educá-los. Nós temos uma missão de transformá-los adultos, o quê? Saudáveis, socialmente comportados, para que possa ter uma sociedade melhor. Essa é a nossa contribuição com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. Não é verdade? É o quê? Educá-los. Não vamos bater. Não vamos colocar de castigo. Nós vamos fazer o quê? Dialogar. Aí a gente volta a 2, 3 programas anteriores. Quanto tempo você tem para conversar com o seu filho? Quanto tempo? Então, se não tem castigo, não tem tapa, tem o quê? Tem que ter diálogo. Diálogo. Porque senão vira aquela coisa solta. Não... Sim. Aí que cidadão que nós vamos estar formando? Já pararam para pensar nisso? E eu achei lindo quando o Ednei falou, Ellen, olha essa pesquisa. Eu falei, nossa, vamos falar sobre isso. Porque tem um ditado popular que diz que água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Então, nós estamos aqui direto falando. A solução de você ter um bom relacionamento com o seu filho é através do diálogo. É através da atenção. Isso daqui rouba o nosso tempo em casa. Imagina como rouba em relação
ao tempo que eu posso me dedicar àqueles que eu estou formando. E a criança, ela tende a se adaptar a você também, né? Quer dizer, Claro. Se ela não tem a perspectiva de que o pai vai conversar, de que o pai vai, de alguma forma, prestar atenção nele, ele vai simplesmente também viver um mundinho dele, assim como o pai está vivendo o mundinho dele lá no celular. É que o pai e a mãe, acho que para suprir a ausência ali, acaba não. Quer trocar de celular? Você quer trocar de videogame? Você quer mais jogos? Compensa com a ausência, né? Ali, né? Compensa com o financeiro, né? E daí, talvez, essas atitudes lá na frente transformem essa pessoa... Primeiro que ela vai achar que tudo que ela quer é fácil de ganhar. E depois aquele entendimento da vida, né, real, né? Sim. E aí, tipo, tentando fazer eu fico tentando, sabe, entender algumas coisas, até mesmo das minhas ações. E aí eu fiquei pensando assim, o que é mais rápido? O ser humano é imediatista. Então, o pai e a mãe chegavam super atrasado em casa, cheio de atividades naquela época mais antiga. Era mais os pais do que as mães, né? Hoje já mudou muito. Então, chegava alguém e falava assim, olha, hoje fulaninho aprontou, fez isso. A pessoa que já tinha trabalhado o dia inteiro, estava cheia na cabeça, queria resolver logo, dava um tapa. Entendeu? Já dava um tapa. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Pronto, acabou, resolveu. Hoje, não tem mais o tapa, mas aí a gente tira aquilo que a gente deixou disponível para a criança, que é o castigo, a punição e tal. Mas nas duas coisas, a gente não dá atenção. Porque quem batia, saía, porque bater não é legal. Nem pra quem apanha, nem quem bate. Nem pra bater. E depois você conversar, olha, eu te bati por causa disso, tá? Então vamos conversar agora? Depois que eu tenho a surra, agora nós vamos conversar. Entendeu? Então parecia que era pra chamar a atenção daquela autoridade, né? E aí, tipo assim, eu me incluo. E aí, Ellen, eu acho que tem um perigo maior aí, que é o da criança normalizar o tapa, né? Então ela sabe que ela pode aprontar, ela vai levar um tapa, esse é o preço que ela vai ter que pagar. Se ela está disposta a pagar esse preço, então ela pode fazer o que ela quiser. Porque o que ela vai ganhar vai ser um tapa. Né? Então não vai ter o diálogo, não vai ter explicação do porquê aquilo é errado, não vai ter... que é muito mais educativo. E ela vai fazer assim, nem doeu. Exatamente. Eu fiz isso uma vez. Eu também já fiz. Daí levei mais. Aquele desafio, né? Aquele desafio, né? Segundo a Dona Rosa, minha mãe, eu era uma criança muito, muito educada. E muito cristã. Muito cristã. E ela raramente me bateu. Só que eu tenho lembrança de várias vezes. Eu também. Mas ela disse que, acho que foi uma ou duas só. Não tem bem certo, mas foi uma ou duas vezes. Pra mim, que foi mais. A memória delas falham, né? Seletiva, né? Seletiva. E tem aquele ditado, quem bate nunca se lembra, que apanha jamais esquece. Isso é verdade. Eu levei umas boas bordoadas, entendeu? E adiantou? Você achou assim pro propósito dos teus pais? Eu não era fácil, não. Admito. Eu também não, então... E aí, tem uma coisa assim, eu não sei, mas eu não sei se eu tava tão aberta pra diálogo, não, assim, sabe? Então, tem essa questão. Eu acho que a minha mãe, ela driblou um time de futebol inteiro. Aí entra esse problema, né? Que a criança pode não estar aberta para o diálogo. E como contornar isso? Não querer te ouvir. Não quer te ouvir, começa a gritar. Eu tive um episódio com a minha filha e foi o único tapa que eu dei nela. E ela se recorda e eu também me recordo até hoje. E ela deve lembrar de outros que você não lembra também. Foi o único. E ela lembra até hoje e eu me arrependi instantaneamente. Sim. De ter feito instantaneamente, porque... mas não houve diálogo. Não consegui dialogar, não consegui chegar, fazer com que me ouvisse, né? Esse é um desafio para os pais, né? Aí, o que eu penso disso tudo, né? Tipo assim, é a arte que a gente tem que desenvolver. Eu vejo que isso é uma arte. A gente tem que desenvolver a arte de tentar aprender a escutar,
e ensinar o teu filho a escutar também. E evitar chegar nesse ponto. E evitar né? chegar. De ter que chegar numa discussão mais drástica, num extremo, em que Sim. é necessário realmente aquela conversa, porque já chegou naquela situação. Exato. É evitar que se chegue. Acho que é aí, né, Isso. a chave, né? Então, assim, hoje a gente tem muitos estudos, tem muitos profissionais que são capacitados para te ajudar a falar, olha, eu não tô conseguindo lá em casa dar conta do meu filho, né? E aquilo que eu falei, eu fui uma criança difícil, eu era, acho que, muito hiperativa, né? E eu acho que eu ainda sou um pouco, porque eu faço um monte de coisa. Ontem, 00:30, eu tava no hospital trabalhando, e aí eu fui pra casa, dormi, acordei, me maquiei, me arrumei todinho, porque hoje eu tinha um programa, sabe? Então, tipo assim, a vida nos leva numa velocidade muito intensa. Cada vez nos cobra mais, Isso, né? e eu acho que eu era uma criança intensa também. E a minha mãe, meu Deus, como que eu vou lidar com essa criança tão intensa? O tempo hoje eu acho que é um bem mais precioso, né? Você tem, aliás, sempre foi o tempo Sim. mais precioso, mas ele está cada vez mais escasso por conta das tantas atividades que a gente assume. E daí, nesse meio tempo, criar um filho é um desafio, né? Dar atenção. Eu digo que hoje eu queria ser mãe de novo. Porque eu teria feito muita coisa diferente. E eu tô aprendendo agora, para poder atender as demandas do meu trabalho, eu tenho feito cursos de educação de filhos, educação parental, toda aquela questão toda. E eu falo, meu Deus, eu podia ter desenvolvido essa habilidade em mim, né? De aprender a ensinar, a conversar. A minha vida é a amamentação, né? A amamentação nada mais é do que um bebê dependente de uma mãe o tempo inteiro. E daqui a pouco você tem que tirá-lo dessa conexão, que cortou-se um cordão. Que é um trauma, né? Cortou o cordão umbilical, mas aí você gera uma continuidade desse vínculo muito afetivo. Sim. Ellen, a Karine tá falando o seguinte: acho que verbalmente é pior do que dar uma chinelada no bumbum, porque a chinelada vai passar e a mente da criança como é que fica? O xingamento, Acho que ela tá falando, né? É. Também temos diferenças entre crianças e adolescentes. Sem sombra de dúvida que adolescente é muito mais complicado de corrigir, principalmente nesse mundo que estamos vivendo hoje. Adolescente deve ser uma Hard, né? Criar Sim. adolescente. E assim, realmente, tem palavras, como a gente falou no início, a agressão verbal, ela é muito séria, né? Já falamos aqui sobre violência da mulher uma vez, falamos sobre como mulheres são agredidas verbalmente e carregam traumas sobre aquilo tudo. Então, criança é a mesma coisa. Eles não conseguem verbalizar sobre o que eles estão sentindo, mas aquilo que foi falado, a gente não recolhe. Entendeu? Então, aquela criança somatiza aquilo. Mas a gente tem uma boa opção. Entre bater e gritar, né? É o quê? Aprender a conversar. Então, como eu estava falando do mamar, de você desvincular, e eu vou fazer um desmame, aí eu tenho um curso chamado desmame gradual, desmame gentil. Gentil para quem, né? Mas pode ser gentil para criança, contanto que eu consiga estabelecer uma relação de diálogo. Imagina você falar pro filho dele, você não vai mamar mais não, mas a mamãe tá aqui para você. Então, se você começa a dialogar com um bebê, gente, com 1 ano e 8 meses... Como que essa criança vai chegar na adolescência? Se eu conseguir colocar em prática a teoria de que quando eu estabeleço vínculo e diálogo, a gente vence qualquer coisa. Inclusive, tira de crianças aquilo que eles gostam, como mamar. Quem tem filho mamando com 1 ano, 2, 3, sabe que... Ou que tem chupeta no meio, para tirar a chupeta é uma loucura. Para tirar a mamadeira é uma loucura. Para tirar o peito é uma loucura. E qual é o resultado disso? Qual é a oficina para isso? Conversar, brincar, ter habilidades manuais, brincar de quebra-cabeça. Tudo aquilo que requer do pai e da mãe o quê? Atenção. Para desviar o foco da criança daquilo que ela quer. E a gente volta sempre para o mesmo ponto. Atenção. Então, para que você não tenha um adolescente birrento, comece a conversar com o seu bebê. É ali que começa. Quando a gente fala que a educação é a solução do futuro da nação, não tem tudo aquilo que a gente trabalha? Então, porque a gente sabe que quanto mais escolaridade, quanto mais ensino, estudo, mais acessível vai estar esse cidadão no futuro. Por isso que a gente acredita que a educação salva o mundo. Só que educação não é escola só. Educação é formação de filho em casa.
E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Aí sim a gente vai entender que se eu tenho um discurso bem estabelecido, para que eu vou bater? Precisa? Se a criança entende o não desde bebê. Já falamos sobre isso aqui em outros programas. Sim. O não é preciso. A rotina é preciso. Ah, eu quero agora. Não está na hora. Porque agora não tá na hora de chupar a bala, tá? Mas aí, daqui a pouco, com 15 anos, mãe, eu quero fumar maconha. Não tá na hora. Na hora é nunca. Mãe, eu quero dormir na casa do meu namorado, tenho 12 anos. Não, agora não tá na hora. Entendeu? Então, é melhor a gente ensinar um não bebê para que a gente não tenha que tomar medidas tão restritivas. Dar um tapa. Sim. Lá na frente. Lá na frente. É fácil fazer então, isso? essa ideia que na parte cognitiva que o bebê não tem ainda entendimento não é válida. Tem, né? Não é Tem válida. estudos até que apontam que ele ali no bercinho, ele já tá testando os pais, Imagina, né? aí tem várias vezes você ouvir, não entende nada. Que nada. Entende, sim. Hoje eu tenho a oportunidade de chegar pro pai, pra mãe, pro cuidador e pegar e falar assim, no minha consulta de gestante, tá? Eu pego o meu boneco, qualquer dia eu vou trazer ele aqui. Você tem um boneco, gente? Eu tenho. Aí eu pego, o pai e a mãe estão aqui na consulta. Como é que é o nome do boneco? É Carol. Ah, sim. É a menina Carol. Uhum. E aí agora eu coloquei João, porque era o nome do meu filho, foi mais simples. Carol e João. Carol e João. E aí, mas a Carol era a filha da minha filha, que ela me deu quando ela não quis mais boneca. Então a Carol é o meu presentinho, né? Aí eu falo pro pai e pra mãe assim, eles estão grávidos, tá? O casal tá grávido, não importa. Oi, eu sou o papai, eu sou a mamãe e tal. A mamãe sabe que você é um mini ser humano. E nós vamos aprender a nos relacionar. Aí o casal fica olhando pra mim e eu conversando com o boneco. E aí, às vezes, eles perguntam, Ellen, é sério isso? Eu falei, é sério. Ele já tá sacando. É sério isso. A hora do discurso, do diálogo começa. Intraútero, quando a criança aprende a escutar a voz da mãe. E quando o bebê nasce e eu olho pra ele, eu pego pra ele, eu falo, você é um mini ser humano. Você vai gostar daquilo que eu gosto. Entende? Se eu sinto calor, tu também sente. Se eu sinto frio, tu também sente. Se eu tenho uma etiqueta na roupa que me incomoda, na dele também vai incomodar. Essa história que bebê não sente dor, isso é mentira. Essa história que bebê não entende, não é verdade. Então, gente, não perca a oportunidade de entender essa pesquisa e fazer diferente conversando desde o útero com o seu filho. E eu digo, tem pessoas que não conseguem. Infelizmente, né? Não conseguem conversar com o bebê. A chave tá no começo, então. No começo, na origem de tudo. Como é que é? É de pequeno que se torce pepino, né? Já dizia os nossos avós. Então tá aí, gente. A pesquisa é polêmica, mostra que um quarto da população tolera a agressão contra a criança, moderadamente, creio eu, né? Para educar, mas como a Ellen está dizendo, tem caminhos para você não chegar nisso, porque isso é um extremo, né? Sim. Para você não chegar nesse extremo, você pode educar seu filho de maneira diferente. Mais uma vez, Ellen dando uma aula aqui pra gente, e claro, eu agradeço sempre a presença dela. Todo mês ela tem a coluna Pais e Filhos aqui no programa, deixa espaço para ela se despedir, claro, concluir o assunto, né? Sim! É sempre uma honra estar aqui e eu vejo como uma oportunidade. Eu falo que tem pessoas que chegam nesse mundo para fazer alguma coisa. E eu tenho certeza assim que Deus falou assim, eu vou escolher você para você poder ajudar a muita gente e poder também ajudar pessoas a se formarem no seu processo inteiro, né? Então eu acho que cada dia que eu estudo mais eu percebo que eu tô no melhor lugar, no início, né? Eu tô ali no nascimento e nessa oportunidade de lançar a primeira semente do discurso, do diálogo, né? E eu queria muito mesmo, como mãe, ter tido alguém que fizesse isso comigo, sabe?
que eu teria errado menos com os meus filhos. Eu teria feito tanta coisa diferente com eles. Então é uma honra poder estar aqui agora falando pra você. Converse com seu bebê. Ah, legal. Obrigado, Ellen. Sempre um prazer recebê-la. Mês que vem ela tá de volta. Dezembro é o especial de Natal. A gente vai bolar um assunto especial, tá? Aliás, Natal já, né? Tá aí. Meu Deus. Meu Deus.